O que é uma relação mãe-filha? Né? Que os consultórios de psicologia estão cheios também de filhas que estão falando de suas mães no consultório. Né? Então é uma relação que chama muito atenção, é uma relação, acho que meio que de amor e ódio. Né? É uma relação difícil, uma relação marcante, porque na verdade ela é uma das relações mais intensas que a mulher vai ter na vida dela. Isso tudo começa, né, com a mulher se descobrindo grávida. Né? Então quando ela se descobre que está grávida, se descobre mãe, ela faz todas as fantasias, anseios e expectativas, né, que ela construiu a respeito de maternidade na relação com a mãe dela, vão interagir nessa gravidez e na forma com que ela vai se relacionar com esse bebê. Né? Quando ela se descobre grávida de uma menina, que aí a coisa vai ficando um pouquinho mais complicada. Porque, assim, o que vai acontecer? Aquilo que ela reviveu com a mãe dela na relação, ela agora vai reviver com essa filha. É como se quase que ela se projetasse no neném, nessa menina, né? Então, assim, começam 1000 projetos. O quarto vai ser rosa, ela vai se chamar não sei o quê. Ai, tomara que ela goste disso, eu vou comprar o vestidinho tal, nós vamos fazer isso, nós vamos... Né? Então, assim, já 1000 expectativas, planos e projetos começam para essa menina muito antes dela nascer. E isso tudo vai começar a interferir nessa relação. E ela vai transferir a relação dela com a mãe para essa menina agora, e ela vai meio que se projetar na filha, né? Na menina, ela vai se ver na filha. Então, a mãe, na verdade, na hora em que ela faz isso, ela começa a ver a filha como se a filha fosse uma continuidade, uma extensão dela mesma, e não uma pessoa separada dela, diferente. Né? Então, essa é uma relação que ao longo da vida ela vai ser muito marcada por conflitos, por amor, por conflitos, né? Por ambivalências e confluências, porque o tempo todo a filha vai tentar também se diferenciar da mãe. Então a filha, na verdade, quando ainda bebê, ela vai receber todas essas, vamos dizer assim, toda essa energia dessa mãe, ela vai se alimentando disso, né? E ela precisa se alimentar disso, porque ela precisa sobreviver. Então, ainda bebê, ela tem muito pouco recurso para lidar com o mundo e para lidar com a mãe. Né? Então, a mãe, ela é, na verdade, geralmente, né, a cuidadora principal, tanto do menino quanto da menina. Né? E ela vai ser a primeira fonte de identificação, tanto para o menino quanto para a menina, e a primeira fonte de apego. Apego é um vínculo que a gente estabelece, que mãe e filhos estabelecem, geralmente, e a criança, na verdade, bebê, começa a estabelecer com o seu cuidador, porque é preciso de apego para se ter um senso de segurança. Então é um vínculo onde eu procuro segurança, e a mãe geralmente é essa primeira fonte, tanto para os meninos quanto para as meninas. O que vai acontecer com as meninas? As meninas vão se identificar mais com as mães, porque em algum momento do desenvolvimento em que a gente precisa se diferenciar, o menino ele se afasta da mãe e se vira mais para o pai. Né? E a menina não, ela fica numa relação muito próxima com a mãe. Porque a mãe é a cuidadora, geralmente a principal, mas ela também é o exemplo que a filha tem para seguir. Né? Então, a mãe tem uma dupla função para a menina, cuidar e prover de exemplo. Então, quando a filha olha para a mãe, ela vê a condição dela de mulher. Né? Então, a filha também olha para a mãe e se vê na mãe. Então, é um processo que ele é bidirecional, é tanto de mãe para filha quanto de filha para mãe. Então, é uma relação que é muito próxima. Né? Então, o que a gente em Gestalt terapia chama assim, de confluência, que é onde as nossas fronteiras, os nossos limites, eles não estão muito claros, é muito fácil da gente se misturar. Essa confluência ela é muito natural nos primeiros anos de vida da menina, de um bebê, na verdade, porque o bebê precisa dessa confluência para ser cuidado. Né? Só que conforme a filha vai desenvolvendo, né, as capacidades emocionais, cognitivas,
ela vai começar a ter uma maior inserção social e ela vai começar um processo de diferenciação da mãe, né? Mas ela vai lutar a vida inteira, é sempre uma relação de se unir e de se afastar, porque ela também se vê na mãe, né? Então ela também precisa encontrar uma boa forma de ser mulher. Ela vai aprender, a gente aprende muitas lições com a mãe da gente, né? Assim, primeiro no colo, depois no pé, depois nas conversas. De alguma maneira a mãe ela vai passando pra gente aquilo que é certo, o que é errado, o que é permitido, o que é proibido. A gente olha e vê como é que a mãe se relaciona com um homem. A gente vai aprendendo olhando e ouvindo, né? Então a gente vai colocando muita coisa pra dentro que não necessariamente é nossa. É da nossa mãe, que vem da relação da nossa mãe com a mãe dela, que é a nossa avó, que da nossa avó veio com a bisavó. Então, assim, é uma cascata de lições que a gente vai aprendendo e que a gente vai se nutrindo delas e que é importante a gente ir meio que mastigando e vendo, assimilando e rejeitando, né, esses ensinamentos que a gente vai recebendo. Porque não necessariamente eles servem para mim ou não necessariamente servem para outras mulheres, né? É alguma coisa daquela mulher, é da minha mãe, isso não necessariamente é meu. A mãe, na verdade, o bebê não tem recursos para pedir o que ele quer. Então a mãe precisa identificar a necessidade da criança e satisfazer essa necessidade. E isso, por um lado, no começo é muito bom, né? Porque é daí que a gente sobrevive. Mas a partir do momento em que a gente vai crescendo e isso ainda continua acontecendo, a gente não vai aprendendo a satisfazer a nossa necessidade. E a gente, na verdade, não vai aprendendo a identificar qual é a nossa necessidade, porque quem sabe é a minha mãe, né? E também é a minha mãe que desde bebê vai dizendo quem eu sou. Ela escolhe o meu nome, ela escolhe o meu quarto, ela escolhe aonde eu vou estudar. Se eu faço alguma coisa e ela fala que isso é feio, na verdade a criança, ela ouve assim, você é feia, né? E a criança tende a acreditar naquilo que o adulto fala para ela. Então, assim, muito do senso de si que a mulher tem dela, né, vai evoluir a partir da relação com a mãe. E essa relação com a mãe é que vai servir de ponto de partida para o desenvolvimento da mulher. E que vai dar a ela, na verdade, o sentimento central que ela tem a respeito dela. Ela vai continuar, porque, assim, na verdade, ser mulher, ele é um conceito existencial. É alguma coisa que a gente vai construindo conforme a gente vai vivendo. E ele começa com a mãe, e eu vou construindo esse conceito com as outras mulheres que eu vou conhecendo na minha vida, com os homens que eu também vou me relacionando, né? Então, e com essas informações que vão chegando. Então, a gente precisa estar o tempo inteiro assimilando e rejeitando características, habilidades, competências do que é ser mulher. E às vezes as coisas aí se embolam, né? Porque quando a filha começa a se separar da mãe, né? A se diferenciar da mãe, muitas vezes ela vai ter uma vivência no mundo que vai, vamos dizer assim, contra aquilo que a mãe lhe ensinou. Então, ela mulher, vai precisar fazer um questionamento, né? De também ver assim, o que é que serve para mim? Qual é a minha forma de ser mulher? Qual é a minha boa forma de ser mulher? E isso a gente vai fazer ao longo da vida. É um processo que nunca para, né? Então, assim, o tempo todo a gente está construindo a nossa identidade. E tem os seus conflitos, né, obviamente, porque quando você começa a se separar de uma pessoa, começa a se diferenciar de uma pessoa que é confluente, como eu disse, né, que as barreiras, elas não são claras, os limites, eles não existem muito, eu não sei quem sou eu e quem é você, se nós somos um só, e você começa a ir embora, isso vai gerar muito conflito, muita ambivalência. Então a gente vai ver o tempo todo, durante a vida, mãe e filhas se aproximando e se afastando, como um processo de crescimento. As duas crescem, na verdade, é um processo de retroalimentação. Então a relação mãe-filha, ela é caracterizada por isso. Então, assim, até o final da sua vida, de alguma forma, você vai estar lutando para achar a sua boa forma como mulher, sendo que a sua mãe, de alguma maneira, vai estar sempre ali do seu lado, né? Servindo de exemplo. Não necessariamente você vai pegar, mas sempre gera um conflito.
Então, é importante que cada mulher consiga perceber, ela vai ter que confrontar aquilo que ela aprendeu com a mãe com aquilo que ela vivencia no mundo, que não necessariamente as vivências vão ser iguais. Então, a gente o tempo todo está buscando uma boa forma de ser mulher. Então, a relação mãe-filha, ela é uma relação, é a relação mais intensa que a mulher vai viver na vida dela, né? E essa relação vai ter um efeito muito poderoso na forma com que ela, filha, se relaciona com ela mesma e na forma com que ela se relaciona com o mundo. Mesmo quando às vezes a gente não tem uma relação muito boa, né, não ter uma relação muito boa não significa que você tem uma mãe negligente. Existem conflitos, é característico da relação mãe-filha. Conflito, confluência, que é essa coisa dos limites não ficarem muito claros, né? E a ambivalência, amor e ódio. Né? Você tá lá brigando com a mãe, não sei o quê, brigou com ela, bateu o telefone, xingou. No dia seguinte você tá ligando, mãe, eu preciso de não sei o quê. Então assim, a relação mãe-filha, ela já é uma relação, ela é uma relação muito diferente das outras relações familiares que a gente vai ver. A relação mãe-filha é uma relação de conflito e de amor e ódio. E quem diz que não é, tá mentindo. É porque, é porque existe alguma culpa, alguma coisa assim que não pode assumir a raiva pela mãe, né? A gente tem muito dessas leis da sociedade que a gente vai botando dentro da cabeça da gente, né? Eu tenho pacientes no consultório que começam assim, meio sem jeito de falar mal da mãe. Eu falo, não, pode falar mal da mãe. Aqui pode. Pode falar mal da mãe que ninguém vai pensar que você é feia, horrorosa, que coisa horrível falando mal da mãe que se dedicou tanto a você. Né? Então, assim, isso eu vejo no consultório. É uma relação, eu não sei nem usar a palavra para descrever, mas assim, ela é uma relação especial, intensa e profunda, tanto para a mãe quanto para a filha.